Galera, aqui é o professor Danilo e nós vamos continuar agora estudando o Teorema de Pitágoras, ok? Então, continuando aqui, nós vamos fazer o exemplo 2, que diz o seguinte: podemos afirmar que na figura, onde os valores são em metros, o tamanho da escada é de quanto? Então, quanto mede o tamanho dessa escada? Tá? Então, a distância do pé da escada até aqui, o prédio, tá? Essa figura aqui representa um prédio, ok? É de 5 metros, tá? A altura do prédio é de 12 metros. E a escada é x. Entre o prédio, galera, e o chão, nós temos um ângulo de 90 graus, ok? Então, nós temos aqui, se a gente verificar, se olhar bem, nós temos um triângulo retângulo, tá? Então, olha só, de onde está o pé da escada até o prédio, nós temos 5 metros. O tamanho da escada é em x. E a altura do prédio aqui é 12. Então, significa que a gente tem como retirar aqui os valores de A, B e C. Por que eu vou fazer isso? Porque depois eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras e vou descobrir o valor de x, que é o tamanho da escada, tá? Então, o A aqui, galera, ele é a hipotenusa. Então, nesse triângulo retângulo que se forma aqui com a escada encostada no prédio, a maior distância é o tamanho da escada, tá? Então, o x ele vai ser a nossa hipotenusa, até porque ele está aqui na frente do ângulo reto, ok? O B, pessoal, ele é, então, um cateto, tá? E a gente pode falar que pode ser o tamanho do prédio, que é 12. E o outro cateto é a distância da escada do pé da escada até o topo do prédio, até onde alcança o prédio, tá? Essa distância. E ela é 5. Então, agora, como nós já temos o valor de A, B e C, os valores de A, B e C, nós podemos, então, determinar, no caso, o valor de x através do Teorema de Pitágoras, que é A², que é igual a B², mais C². A hipotenusa, B e C são os catetos, tá? Então, substituindo o x, a gente vai colocar aqui no lugar do A. Então, nós vamos ter x², que é igual, no lugar do B, nós vamos colocar 12. Então, nós vamos ter 12². Mais, e no lugar do C nós vamos colocar 5. Então vai ficar 5². Então o x aqui ele já está sozinho, né? Então é só resolver a expressão aqui na frente. X² é igual. 12² é 144. Mais 5² é 25. Então, x² é igual. 144 mais 25 vai ser 169. Ótimo. Então, para terminar agora, eu tenho que tirar a potência do x para ele ficar isolado, né? Então, é uma potência, é um x², ele vai virar uma raiz quadrada do outro lado da igualdade. Então, o x é igual a raiz quadrada de 169. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que o x é igual a raiz quadrada de 169 é 13. Então, o que a gente sabe? Que o x é 13. X é o quê? X é o tamanho da escada. Então, o tamanho da escada é de quanto? O tamanho da escada é de 13 metros. Ok? Então, vamos para o exemplo 3. No exemplo 3, nós temos o seguinte. A diagonal de um quadrado de lado 7 centímetros mede quanto? Então, nós temos aqui um quadrado. Tá, galera? Uma figura representando um quadrado. O quadrado, a gente tem que saber uma informação importante, que todos os lados do meu quadrado, ele é um ângulo reto, ok? Todos eles são ângulo reto. O quadrado ele só existe se todos os lados forem ângulos retos e todos os lados medirem a mesma quantidade. Então, significa o quê? Significa que é um quadrado de lado 7, esse lado mede 7, esse lado vai medir 7 centímetros, esse lado também vai medir 7 centímetros e esse lado também mede 7 centímetros. O que eu quero saber aqui é a diagonal desse quadrado. Então, a gente pode traçar a diagonal dele como de uma ponta até a outra, cruzando ele no meio. Tá? Essa diagonal que eu quero descobrir, então, eu vou chamar ela de x. Ok? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um triângulo retângulo, que eu quero descobrir a diagonal. Ok? Então, se eu pegar só uma parte do quadrado, só a parte de baixo, ou só a parte de cima, tanto faz, mas eu vou pegar aqui a parte de baixo, eu vou ter um triângulo retângulo, tá? E na frente desse triângulo retângulo nós temos o quê? O x, que é a hipotenusa.
Ótimo! Então, para descobrir a diagonal, basta aplicar o Teorema de Pitágoras no triângulo aqui de baixo. Eu já descobri essa distância. Aqui no caso, então, o A ele é a hipotenusa, que é o quê? Que é o x. Então, A é igual a x. O B ele é um dos catetos, que vai ser 7. E o C é o outro cateto, que também é 7. Tá? Então, 7, um lado do triângulo, 7, o outro lado do triângulo, e o x, que é a hipotenusa, considerando esse triângulo aqui de baixo. Ok? Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar, então, o Teorema de Pitágoras para descobrir o valor do x. Então, o Teorema de Pitágoras nós temos que a ao quadrado, que é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Substituindo, então, os valores, no lugar do a, eu vou colocar o x. Então, teremos x ao quadrado, que é igual. No lugar do b, eu vou colocar 7. Então, vai ficar 7 ao quadrado. Mais, e no lugar do c, também vou colocar 7. E vai ficar 7 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual. 7 ao quadrado vai ser, então, 49. Mais o outro 7 ao quadrado também vai ser 49, que 7 vezes 7 é 49, né? 7 ao quadrado é 7 vezes 7. Então, nós temos agora que o x ao quadrado é igual. 49 mais 49 vai ser 98. Então, aqui a gente não precisou isolar o x, que ele já estava sozinho antes do sinal de igual, ok? X ao quadrado é igual, então, a 98. Então, o x é igual, o expoente quadrado, uma potência, vai virar uma raiz quadrada. Então, nós vamos ter que o x é igual a raiz quadrada de 98. Galera, 98 não tem raiz quadrada exata. Então, nós vamos manter no radical. Então, o x é igual a raiz quadrada de 98 centímetros, ok? Então, a diagonal do meu quadrado, de lado 7, mede a raiz quadrada de 98 centímetros. Galera, vamos resolver agora o exemplo 4, tá? E ele diz o seguinte: se um retângulo tem 10 centímetros de largura e 3 centímetros de comprimento, qual o valor da sua diagonal? Então, nós temos aqui um retângulo, tá? E no nosso problema número 4, ele está falando que a largura desse retângulo é 10 centímetros e o comprimento dele é 3 centímetros. E nós queremos descobrir o valor da diagonal, ok? Então, quanto será que é a medida da diagonal desse retângulo? Como nós não sabemos quanto que é a medida da diagonal, nós vamos chamar a diagonal, então, de x, ok? Perfeito. Então, nós sabemos que nesse retângulo, ele até recebe esse nome porque ele tem o quê? Ângulos retos, ok? Então, o retângulo ele é uma figura onde todos os lados são formados por ângulos retos, ok? Por isso que a figura se chama retângulo. Então, eu tenho aqui, se a gente observar, um triângulo, se eu pegar só essa parte de baixo, e ele é um triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo reto. Até na frente desse ângulo reto, nós temos o x, que é a hipotenusa. Ótimo, então para eu descobrir a diagonal de um retângulo, eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras. Então vamos identificar quem é o A, o B e o C para aplicar dentro do teorema, ok? Então aqui, a letra A vai ser o valor que fica na frente do ângulo reto. E no caso nós não sabemos qual é esse valor, então a gente chama ele de x. O B, galera, é um dos catetos, então eu vou colocar aqui 10. E o C pode ser o outro cateto, 3. Aqui já não importa a ordem. Agora que nós sabemos já quais são os valores de A, B e C, nós podemos aplicar o Teorema de Pitágoras, onde nós temos que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Substituindo os valores, então, no lugar do A, eu vou colocar o x. Então, fica x ao quadrado, que é igual. No lugar do B, vou colocar o 10. 10 fica 10 ao quadrado. Mais, e no lugar do C, eu vou colocar 3. Então, fica 3 ao quadrado. Agora, já está separado, né? O x já está sozinho antes do igual, e depois nós temos aqui a expressão para resolver. Vamos resolver ela, então. Resolvendo, então, primeiro as potências, 10 vezes 10 é 100. Então, 10 ao quadrado é 100. Mais 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Ótimo, então 3 ao quadrado é 9. Então, x ao quadrado é igual a 100 mais 9. Ok? Então, x ao quadrado é igual a 100 mais 9, 109. Agora, nós temos que deixar o x aqui sozinho. Temos que eliminar o expoente, tirar ele daqui. Para eu tirar ele daqui, ele vai passar para o outro lado na forma de raiz quadrada, porque o x está elevado ao quadrado. Então, x é igual a raiz quadrada
de 109. Então, como eu tirei a potência e transformei no radical, agora é só finalizar o cálculo. Mas o 109 ele não tem raiz exata. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou deixar ele na forma de radical mesmo. Então, quer dizer que a diagonal aqui do meu retângulo ela vai ser 109, perdão, a raiz quadrada de 109 centímetros. Esse é o resultado final.